Olá a todos, meu nome é Rayana Lima, eu sou orientada pelo professor Luciano Neves dos Santos e eu vou apresentar o trabalho intitulado Variações sazonais da ictiofauna associada a praias da Laguna de Saquarema, uma abordagem através das guildas de uso de habitat. Bom, lagunas costeiras são ambientes alagados e de pouca profundidade, formados em terrenos rebaixados que abrigam águas paradas. Estes ambientes ocupam cerca de 13% das áreas costeiras de todo o mundo, distribuem-se desde as zonas tropicais até os polos e abrigam diversos biótopos, como praias, dunas e manguezais. Além disso, estão entre os mais importantes sistemas aquáticos, pois atuam como área de reprodução, crescimento e recrutamento de juvenis para diversas espécies de peixes. Nestes sistemas, o grau de conexão com o oceano, o regime de marés e o aporte de águas pluviais e pluviais exercem forte influência sobre a salinidade, a transparência, o oxigênio dissolvido e a temperatura da água, resultando em marcadas variações espaciais e sazonais em descritores abióticos e bióticos. Dentro da ecologia, existem algumas premissas sobre os padrões de distribuição de peixes em ambientes salobros. Duas delas propõem que a riqueza e a abundância nesses ambientes são influenciados pela variação da salinidade e da temperatura da água, respectivamente. Ou seja, quanto maior forem a salinidade e a temperatura, maior serão a riqueza e a abundância. Por isso, a estrutura e a composição da ictiofauna nesses sistemas se resumem à baixa diversidade e elevada abundância das poucas espécies dominantes. Por quê? Bom, porque devido aos limites de tolerância fisiológica dos peixes, poucas espécies estão aptas a tolerar as amplas variações das condições abióticas. Além disso, essas espécies colonizam o sistema de maneira diferente, por isso elas são classificadas em guildas de uso de habitat. As espécies marinhas errantes são aquelas que desovam no oceano e adentram estuários em pequenos números, e ocorrem em locais onde a salinidade é próxima de 35. As marinhas migrantes são as que desovam no oceano e adentram estuários em grande número, e especialmente quando juvenis. As semianádromas são aquelas cuja desova ocorre tanto no mar quanto no estuário, porém elas não chegam à água doce. As de água doce são aquelas que são encontradas regularmente e em números moderados dentro dos estuários. E as estuarino-residentes são aquelas que completam seu ciclo de vida inteiro dentro do estuário. As praias que compõem os sistemas lagunares são ambientes dinâmicos e complexos, que atuam como áreas de forrageamento e berçário para diversos peixes, que encontram alimento e proteção contra predadores nesses locais. Apesar da importância ecológica, estes ecossistemas se encontram cada vez mais ameaçados pelo elevado grau de influência antrópica, que inclui a pesca, o turismo, atividades recreativas e a intensa urbanização, resultando na diminuição da qualidade da água e perda de hábitat por diversas espécies de peixes, prejudicando o desenvolvimento de juvenis e acarretando no declínio das populações de peixes. Dessa forma, considerando a importante função ecológica exercida por sistemas lagunares e suas praias, é preciso entender e descrever os padrões de colonização e uso de ambientes costeiros pela ictiofauna, para responder questões ecológicas como o impacto das ações antrópicas na estrutura e composição da ictiofauna, e para compreender o papel desses ambientes como uma fonte de recursos pesqueiros, visando desenvolver estratégias para a manutenção e conservação da biodiversidade nesses locais. Portanto, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento da composição e estrutura da ictiofauna associada às praias da Laguna de Saquarema, além de investigar os padrões temporais de distribuição da ictiofauna através dos atributos de comunidade, sendo eles a riqueza e a abundância, e das guildas de uso de habitat associadas às variáveis abióticas. A área de estudo foi a Laguna de Saquarema. Ela possui extensão total de 22,6 km², profundidade média de 1,15 metros e salinidade que varia entre 15 e 40. Devido à conexão com o mar restrita em alguns períodos do ano,
Ela é caracterizada como uma laguna sufocada, por possuir apenas um canal de conexão, que é longo e estreito. A coleta de dados foi realizada bimestralmente entre setembro de 2017 e julho de 2019, através de arrastos de praia em 9 praias da laguna. Para medir as variáveis abióticas, foram utilizadas uma sonda multiparâmetro e um disco de SEC. A sazonalidade da laguna foi caracterizada em período seco e chuvoso, de acordo com os dados de pluviosidade cedidos pelo INMET. Para testar diferenças significativas nos dados abióticos e nos atributos de comunidade entre períodos, foi aplicada uma análise multivariada de variância permutacional, uma PERMANOVA, utilizando-se a distância de Bray-Curtis e 10.000 permutações. Utilizando os grupos funcionais para caracterizar peixes quanto ao uso do estuário propostos por Elliott e colaboradores em 2007, as espécies foram classificadas em guildas de uso de habitat como residentes, marinhas migrantes, marinhas errantes, semianádromas e de água doce. As análises foram realizadas com auxílio do software estatístico R, versão 3.6.1, com a interface RStudio. Quanto às variáveis ambientais, a média de temperatura foi maior no período chuvoso e menor no seco. Já as médias de salinidade, transparência e oxigênio dissolvido foram maiores no seco e menores no chuvoso. Quanto à ictiofauna, foram coletadas 67 espécies, pertencentes a 34 famílias e 22 ordens. As famílias mais representativas em número de espécies foram Carangidae e Clupeide, com 5 espécies cada, seguidas por Engraulide e Cianide, com 4 espécies cada. Tanto a abundância quanto a riqueza foram maiores no período seco e menores no chuvoso, indicando que, apesar da riqueza aparentar responder à maior salinidade no período seco, a abundância se comporta de maneira oposta à descrita na literatura, sendo maior no período de menor temperatura. Entre as guildas de uso de habitat, a maior riqueza em ambos os períodos pertenceu às guildas Marinha Errante e Marinha Migrante, seguidas por poucas espécies residentes de água doce e semianádroma. As espécies mais representativas em termos de abundância foram a Arengola clupeula e a anchoa tricolor. Quanto à abundância, em ambos períodos os maiores valores foram observados nas guildas semianádroma e residente, seguidas por poucos indivíduos marinhos e de água doce. Também foi possível observar que o número de indivíduos de água doce aumentou do período seco para o chuvoso, possivelmente devido às condições menos salinas provocadas pela elevada pluviosidade no período chuvoso, o que proporcionou condições mais favoráveis às espécies dessa guilda. As espécies mais representativas em termos de abundância foram a Terinella brasiliensis e a anchoa januária. Estes resultados demonstram que a Laguna de Saquarema abriga uma elevada riqueza de espécies e que aquelas que estão mais aptas a tolerar amplas variações das condições ambientais conseguem sobreviver e se distribuir de forma mais abundante ao longo do tempo. Foi observado que os maiores valores de riqueza e abundância foram registrados no período de menor média de temperatura e maior salinidade, contrariando os padrões descritos na literatura. Dessa forma, é necessário que futuros estudos investiguem e incorporem às análises variações espaciais sobre as condições ambientais da laguna, visto que a influência dessas variações pode exercer papel fundamental sobre os padrões de distribuição e uso de habitat das espécies. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Obrigada!